No ar. Debate Transamérica. Debate Transamérica. Os fatos, as polêmicas e o que é destaque da microrregião Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Notícias, entrevistas e informação no seu rádio. Boa noite, ouvintes. Está no ar Debate Transamérica, ao vivo de Itaiobeiras para todas as cidades do Alto Rio Pardo. Debate Transamérica. Terça-feira, 6 de setembro de 2016. Agora são 18 horas e 2 minutos. Estamos aqui ao vivo trazendo o que há de mais importante na região para os ouvintes da Transamérica. Neste momento em Itaiobeiras, 30 graus. A máxima na cidade foi de 32 e a mínima será de 16 graus. O Debate Transamérica realiza a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Ontem, nós sabatinamos o candidato Carlito Arruda, do PMDB. Hoje, o convidado é o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. A Transamérica abre esse espaço para que os pretendentes do cargo de prefeito de Itaiobeiras possam apresentar os seus planos e projetos para o município. Abrimos esse espaço porque acreditamos que os esclarecimentos dos candidatos são essenciais para o eleitor avaliar com clareza as propostas e as prioridades. Além disso, a comunicação aprimora o sistema democrático. Conforme o convite, o tempo da entrevista é de 60 minutos, divididos em 2 blocos de 30 minutos, sendo retirados 4 minutos para o intervalo comercial. Aqui já estamos com a gente aqui, o prefeito Danilo Mendes, que já está no estúdio pela primeira vez na Transamérica. Eu gostaria de dar uma boa noite ao prefeito e desejar-lhe boas-vindas à Transamérica. Boa tarde, fim de tarde, né, Alex? Ouvintes da Transamérica FM de todo o Alto Rio Pardo, especialmente aos moradores da nossa querida Itaiobeiras. É um prazer estar aqui para a gente poder debater sobre a política, que agora as eleições, uma oportunidade para a população saber das nossas propostas, saber o que foi feito e o que vem pela frente. Prefeito, em certas ocasiões, você reclama da falta de verbas, do atraso nos repasses de convênios, repasses também atrasados para medicamentos, queda de receitas e tal. Mesmo com todas essas dificuldades na prefeitura, que você mesmo relata constantemente, o que te anima a tentar uma reeleição? Alex, primeiro que esse fato não ocorre só com a prefeitura de Itaiobeiras. Ela, especialmente no estado de Minas, ela tem agravado em todas as prefeituras. E eu aproveito o espaço para poder citar aqui alguns repasses atrasados, e que isso não é coisa que eu ando falando, inventando, isso a própria AMANS já relatou na imprensa, no norte de Minas inteiro. Nós ficamos, por exemplo, 1 ano sem receber recursos do Saúde em Casa, que é para manter as equipes de saúde da família, para poder pagar funcionários, comprar luva, comprar gás, comprar todo o material para atender a população. Esse recurso, de agosto do ano passado a agosto desse ano, não tinha caído 1 centavo na conta, somatório de mais de R$1 milhão. E os serviços não pararam. Continuamos retirando recursos dos cofres públicos para manter o serviço. A falta de medicamentos se deve também por atrasos das entregas por parte do governo do estado. Esse mês eu autorizei na prefeitura uma compra de R$30 mil dos cofres públicos para que a população não ficasse sem. Tem ainda o transporte escolar, o qual a AMANS convocou todos os prefeitos do norte de Minas a fazer uma paralisação para forçar o governador a fazer o pagamento, coisa que não foi feita até hoje, completando 4 parcelas. Inclusive, a paralisação está aí impedindo que os alunos vá até as escolas, mas nós não paramos, o nosso transporte escolar continua em dia, e os nossos alunos estão indo para as escolas. O que me anima é porque, apesar de todas essas dificuldades, nós fizemos muito pela cidade. Conseguimos muitos recursos com os nossos deputados federais, grandes parceiros, que a gente sabe que na falta que essa crise econômica trouxe para o estado de Minas, para o Brasil, nós tivemos bons parceiros que estão conosco e vão continuar ao nosso lado. Temos grandes desafios, muitas vezes um prefeito ele pensa 2 vezes se quer realmente seguir nessa carreira política,
porque os desafios são imensos, as cobranças são imensas e os recursos são escassos. Mas são as missões, a missão que Deus dá, que muitas pessoas pedem que a gente continue nessa caminhada, e eu acredito muito que a gente está nessa vida para cumprir algumas missões, e se essa for a minha missão, eu estou aí preparado para continuá-la. 18h07, estamos entrevistando hoje o prefeito Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, qual erro você teria cometido neste mandato e que você gostaria de não repetir numa eventual reeleição? Bem, Alex, eu creio que a gente não acerta tudo. Com certeza, durante 4 anos de mandato, passam muitas decisões na sua mão. Você está o tempo todo com a caneta na mão para decidir isso ou aquilo na vida das pessoas. Mas eu tenho certeza que eu procurei acertar na maioria delas. Se eu errei, podem ter certeza que não foi com a má intenção, com querendo privilegiar esse ou aquele. Não teve isso no nosso governo. Sinceramente, eu acredito que, não vou dizer erros, mas eu acredito que a gente precisa evoluir em alguns aspectos. Aos aspectos que a gente não conseguiu durante esse mandato, principalmente em relação à segurança pública na cidade, em relação à maior geração de emprego, que muitas vezes não passa nem tanto pelo prefeito municipal, porque a crise ela atingiu o país inteiro, mas a gente precisa gerar mais emprego, mais até do que nós geramos, que durante a entrevista eu vou estar falando alguns, mas principalmente em relação à segurança pública, que não é nem a minha obrigação estatutária, constitucional do prefeito. Mas eu acho que a gente precisa evoluir mais, precisamos dar passos maiores, firmar mais parcerias. Talvez tenha faltado algumas parcerias com o setor público-privado, para que essas pessoas chamassem a responsabilidade também para cuidar dos nossos jovens, crianças, adolescentes, que muitas vezes entram no mundo da droga. Prefeito, já que você tocou na questão da segurança, você chegou a anunciar que Itaiobeiras ganharia a Delegacia Regional da Polícia Civil. E esse benefício viria através do então secretário de Estado, Bernardo Santana, que ele já saiu da Secretaria de Defesa Social, e essa delegacia ela permanece no papel. Por outro lado, corre nos bastidores também que existe uma briga política entre Itaiobeiras e Salinas por essa delegacia regional. Inclusive, Salinas usa um decreto da época de Anastasia em que determinava essa instalação da delegacia regional lá em Salinas. Diante desse cenário, em que pé está a delegacia regional, já que em março, se não me falha a memória, você chegou a falar de imediata instalação? Sim, na verdade não fui eu que falei de imediata instalação. No próprio ofício, encaminhado pelo então o chefe adjunto, da Polícia Civil, que hoje é o chefe da Polícia Civil, o Dr. João Tacílio, ele encaminhou uma resposta ao Bernardo Santana, constando que era favorável à instalação imediata da delegacia regional. De lá para cá, teve uma série de fatores internos dentro da Polícia Civil. Um deles era a chefe anterior, a Andréia Vaquiano, que ela, em uma briga com o secretário, não estava autorizando seus pedidos. O Bernardo, é bom esclarecer, Alex, que ele afastou da secretaria para cuidar das campanhas dos prefeitos. Mas todas as pessoas dele estão lá ainda. Inclusive ele nomeou agora, e o governador atendeu o seu pedido, o chefe da Polícia Civil, que é uma pessoa que eu tenho muito contato, inclusive conversei hoje a respeito dessa delegacia que eu vou estar falando. Então, esse ofício saiu aí no mês de março ou abril, constando que ele era favorável, mas na época ele não tinha o poder da caneta. Hoje ele tem. Hoje conversamos, e qual é o nosso maior empecilho? É porque para se criar a delegacia regional, é necessário no mínimo 20 novos investigadores, mais delegados, escrivão, e a Polícia Civil hoje não tem no estado e na sua rede, na suplência ali de concursos, porque nem teve concursos nos últimos anos, pessoas para poder vir para Itaiobeiras. É sabido, eu trouxe aqui a época da festa de maio, um delegado de Nanuque que se prontificou a vir para Itaiobeiras, mas ele só vem se ele for o delegado regional. E aí existe um impasse dentro da Polícia Civil, porque ele tem 3 anos e meio só de serviço. O doutor Alessandro aqui na cidade tem mais de 11. Então, por merecimento dentro da Polícia Civil, da carreira da Polícia Civil, o doutor Alessandro que teria que ser o delegado regional.
e o doutor João, lá de Nanuque, ele não aceita vir se não tiver a promoção. E foi o único que eu consegui no estado inteiro que viesse para cá. Hoje teve a designação de novos investigadores da Polícia Civil, a posse foi há 15 dias atrás, foi até por esse assunto que eu entrei em contato com o Dr. João Tacílio, e ele me disse que vai estar designando para cá o maior número possível. Não me disse quantos, mas vai estar designando para que a delegacia regional seja instalada aos poucos. Então, Alex, eles estão fazendo um esforço grande no estado, uma mobilização, uma logística para encontrar pessoas no estado, funcionários públicos da Polícia Civil, para que sejam encaminhados para cá para a instalação da delegacia. Nós só teremos concurso para delegado no próximo ano, depois tem um ano de capacitação, então delegados novos só em 2018. E o meu pleito é para que isso aconteça agora. O Bernardo é sensível, conversei com ele hoje isso também, ele vai estar aqui na cidade, se possível, aqui na nossa campanha, para estar falando sobre isso, porque ele está empenhado para que ela seja instalada aqui. Mas existe a disputa com Salinas? Existe a disputa, era o que eu ia falar. É o deputado Paulo Guedes. E isso não está atrapalhando? Não, isso já é fato consumado dentro da Polícia Civil que vem para Taiobeiras. É a palavra do Bernardo, já está acertado que vem para Taiobeiras. Existe uma disputa que o Bernardo comentou hoje, que eu vou entrar no assunto, não sei se tem essa pergunta, que seria a instalação do Corpo de Bombeiros, que eles estão chegando a um consenso para que tenha uma divisão, para que a parte de bombeiros socorristas, principalmente por conta da BR-251 fica em Salinas, e a parte administrativa fica em Taiobeiras. Então isso foi o que Bernardo me falou hoje. Mas em relação à delegacia regional, já está um fato que vem para Taiobeiras. Danilo, o prefeito Quinca de Salinas, ele veio aqui na Transamérica, em uma de suas entrevistas, e ele afirmou que Salinas não produz bandidos e que, graças aos seus projetos sociais, a cidade não possui nenhum jovem infrator. Palavras do prefeito Quinca de Salinas. E ele vem fazendo muita mídia disso, sempre confrontando a paz de Salinas com a violência de Taiobeiras. Eu gostaria que você desse uma resposta para isso, e nessa mesma resposta eu queria emendar uma pergunta: se está faltando projetos sociais para a cidade ter esse alto índice de violência. Vamos lá, primeiro que eu respeito muito o Quinca, é meu amigo, ele tem que defender mesmo a cidade dele, eu defendo a minha cidade. Já tivemos disputas, não só como delegacia regional, como outras na área da saúde, e a amizade continuou, apesar de algumas rusguinhas de bastidores, mas a amizade sempre prevaleceu. É sabido, Alex, que eu também não produzo bandidos, né? A gente também não está aí produzindo bandidos. Inclusive, existe um aspecto social na nossa cidade, e eu tento estudar isso para poder entender o porquê que Taiobeiras tem esses índices e Salinas não. Um deles é porque Taiobeiras é uma cidade, vamos falar assim, praticamente urbana, da população urbana. Nós temos poucos habitantes na população rural. Taiobeiras e Pirapora são as únicas cidades do norte de Minas, desculpa, não vou falar as únicas, mas aquelas que têm um maior percentual de pessoas na zona urbana do que na rural. Um exemplo, Rio Pardo é o exemplo, tem 70% da população, ela mora no campo, 30% na cidade. Taiobeiras, 83% da população está na cidade e 17% está no campo. Salinas, mais de 50% a 60% está na zona rural e 40% está na cidade, 45%. Então é um aglomerado de pessoas que precisam muitas vezes de emprego, precisam de oportunidades, e diante do quadro, do cenário todo hoje do país, não tem essa oferta de vagas para todo mundo, e é um fato que leva as pessoas ao crime, sem dúvida nenhuma que a falta de emprego leva ao crime. Mas afirma você que a gente tem vários projetos sociais. Nos nossos CRAS, nas nossas oficinas, saindo das ruas, tem em torno de 800 crianças sendo atendidas. Temos projeto do Jiu-Jitsu em parceria com o Rotary, que acontece na Companhia Independente, que já tem ótimos resultados, inclusive saindo campeões de lá, e não tem faltado empenho da nossa parte nisso. Um fato que eu acredito que Salinas tem uma vantagem sobre Taiobeiras é o fato do judiciário ter duas varas. Taiobeiras só tem uma, civil e criminal, que é vara única, e Salinas tem duas varas, ou seja, tem dois juízes. Os processos andam mais rápido, a demanda de processos deles também é muito menor do que a nossa,
E isso faz com que os processos sejam julgados mais rápido, as condenações sejam mais rápidas. Temos aqui uma comarca com 3, 4 municípios e que tem uma demanda, uma geração de processos hoje de mais de 300 processos mensalmente, para um único juiz. Então, Salinas hoje está gerando um pouco menos de processo, porque até sua micro é menor do que a nossa, e tem 2 varas cíveis. Isso é o que a gente já está tentando reverter, não reverter contra Salinas, mas trazer para Taiobeiras também. O novo presidente do Tribunal de Justiça tomou posse há alguns dias, é muito amigo do Gustavo Santana. Eu já tenho uma reunião agendada e vamos tentar de forma política trazer essa segunda vara para Taiobeiras. Mas não tem faltado da nossa parte ações sociais para poder impedir o avanço da criminalidade. São 18h17, estamos entrevistando o prefeito Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, ainda nessa questão de segurança, outro dia você declarou que muitas pessoas te procuram para transferir o delegado de Taiobeiras, no linguajar popular, para mandar o delegado embora. Eu gostaria de saber qual que é a avaliação que você faz sobre o trabalho da Polícia Civil em Taiobeiras, que é extremamente criticado. Alex, eu já estive conversando com o Dr. Alessandro sobre isso. Inclusive, chamei na minha casa um dia para falar a respeito dessas críticas mesmo, porque comigo não tem que ficar escondendo esse tipo de coisa. Então, falei com ele sobre essas críticas que a gente recebia da população e ele entende que ele tem feito o possível da parte dele. Infelizmente, nós estamos numa região desses plantões regionalizados. Boa parte da população não entende o porquê dos plantões, o porquê das folgas. Eu peço você um parênteses aqui para poder estar explicando o porquê que foi criado isso na nossa região. É porque Taiobeiras, Salinas, Rio Pardo e São João do Paraíso são as 4 cidades que têm delegado aqui. Então, hoje a Polícia Civil ela não paga hora extra para delegado. Então, depois das 6 horas, assim que fechasse a Polícia Civil, qualquer ocorrência que tivesse nessas cidades teriam que ser levada até Montes Claros para poder, por exemplo, fazer um BO de um furto. E isso oneraria muito o Estado e muitas vezes ia onerar a Prefeitura, que ia sobrar para a Prefeitura. Então a solução que a Delegacia Regional de Montes Claros encontrou foi que fizesse esses plantões. E esses plantões, infelizmente, o delegado trabalha aí 15, 20 dias e folga o restante, deixando a cidade desamparada. Eu sei que precisa melhorar e aí eu deixo bem claro para a população que a solução, ao meu ver, isso é a minha opinião, não é trocar delegado, e sim trazer mais delegados, que é o que eu estou tentando fazer. Trocar delegado para poder ficar cumprindo essas mesmas horas, cumprindo plantões, não vai solucionar o nosso problema. Eu espero, em breve, com a ajuda do Bernardo, resolver esse problema e que a gente tenha mais delegados aqui na cidade e que aí o Alessandro que cuide de uma parte do Detran, outro cuide de parte investigativa, não sei como vai ficar isso, mas é fato que precisa sim melhorar o trabalho da Polícia Civil e vai melhorar com a vinda desses novos investigadores e com a vinda de novos delegados para a cidade. 18h20, falamos com o prefeito Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, agora a gente vai falar sobre água, abastecimento de água. Sua administração propaga demais de que Taiobeiras é polo, de que Taiobeiras é a melhor cidade para se viver e tal, mas fica esse contraponto, essa interrogação na cabeça da população, que como que a cidade é polo, como que a cidade é boa para viver, como que a cidade é isso, é aquilo, e falta água, que é um básico. Você também divulga muito que pegou a cidade com 2 soleiras e fez mais 2, dobrou a capacidade de armazenamento de água, mas essas soleiras elas são questionáveis, porque elas já provaram que elas não resolvem o problema, elas apenas amenizam. No eventual segundo mandato, o que você propõe para solucionar em definitivo essa questão da água em Taiobeiras, que realmente é uma coisa que perturba demais a população? Você tem escutado minhas reuniões, né? Acompanhe. É o seguinte, não sou eu que falo que Taiobeiras é cidade polo, que Taiobeiras é isso e aquilo. As pessoas que visitam nossa cidade, elas falam isso pra gente. E você que é um jornalista, tem um jornal que circula em todo o Alto Rio Pardo, tenho certeza que você já ouviu isso por aí.
Não saiu isso da minha boca, não fui eu que criei isso. E realmente somos cidade polo, até pela localização estratégica. E somos polo em saúde para 16 municípios. Sou presidente do consórcio do Alto Rio Pardo por 2 vezes para atender os 16 municípios aqui da região. Então estamos consolidados nessa área, mas precisamos avançar mais. É fato, Alex, que as soleiras não são a solução. Mas durante mais aí de 20 anos que foi criada a captação de água aqui em Itaiobeiras, quase 30 anos aqui em Itaiobeiras, ela se manteve desde o seu início apenas com o Rio Pardo. Foi, depois de 7 anos, construída uma soleira. Depois, na época do Denerval, foi construída mais uma soleira de nível, em 2007, 2008, se não me engano. E aí, em 2013, foi construída mais uma no meu governo e agora, 2016, está sendo construída a 4ª soleira para poder, não vou falar resolver o problema, mas amenizar o problema. E isso ninguém pode tirar. Eu já ouvi falar que o prefeito não fez barragens para poder reservar água. Ninguém vai poder falar de mim. Ninguém. Porque quando eu comecei tinha 2 e eu estou entregando esse mandato com 4. E com o compromisso da Copasa para entregar a 5ª barragem o ano que vem, após a barragem de Cássio, para poder bombear água para trás. E isso vai ser a solução. Não é Itaiobeiras a cidade que mais cresce aqui na região. Como eu falei anteriormente, eu volto um pouco ao início. Nós temos um número populacional de pessoas muito grande na cidade, então o consumo é muito maior do que as cidades vizinhas, e isso faz com que tenha mais investimentos. Agora a pergunta é muito óbvia, mas eu não vou prometer isso porque nem as pessoas acreditam mais. Qual é a solução para isso? A barragem de Berizal, é lógico que é. Se as soleiras elas não são a solução definitiva, a barragem é a solução definitiva, a barragem de Berizal. Mas aí você sabe de todo o histórico. Eu acredito que durante esse mandato ela caminhou um pouquinho nas questões burocráticas, as questões do Tribunal de Contas, que a gente chegava em Brasília para conversar com o ministro, já estava na ponta da língua para responder a barragem do Tribunal de Contas, né? Falei, não existe Tribunal de Contas mais. Isso já foi solucionado, as condicionantes já estão aí sendo resolvidas pelo Estado. Então, é uma obra que só os reassentamentos são mais caros do que o valor físico da obra. Isso tem que ser solucionado. Existem movimentos contrários que agora perdem um pouco de força, porque também a sociedade civil itaiobeirense da região começou a mobilizar a favor da barragem. Mas eu acredito, Alex, que essa barragem um dia ela sai, assim como a de Congonhas está lá também para poder sair, que também foi uma novela, demorou décadas e décadas, e que agora a gente tem tudo. Tem o Aécio, que é um grande apoiador do governo, que está aí, que tem as portas abertas e que é um grande companheiro nosso, inclusive colocou recursos aqui na cidade para poder fazer calçamentos, e é na porta dele que nós vamos estar batendo para que esse problema seja solucionado. Dani, por falar em barragem de Berizal, no ano passado Itaiobeiras ficou 70 dias com aquele lenga-lenga daqueles caminhões-pipa. Esse ano o cara da Copasa, o superintendente, esteve aqui e falou com a gente que vai faltar. Roberto Botelho. Ele falou que vai faltar, que tem água até o final de setembro com um sistema de rodízio que eles adotaram aí. E você aponta a barragem de Berizal como a solução definitiva. Mas para a barragem de Berizal sair, provavelmente vai ter que ter uma canetada política. Porque são muitos problemas, e se não tiver uma canetada política para evitar um pouquinho a burocracia, dificilmente essa barragem sai do papel. Como que vai conseguir uma canetada política se você vive falando mal do governo? Alex, eu não vivo falando mal do governo. Não, você fala mal do governo. Eu critico quando ele atrasa os repasses que são obrigatórios. Eu sei reconhecer quando ele acerta. Mas quando você chega em BH, os caras falam, esse prefeito anda metendo o pau na gente. Alex, até o presidente da AMANS, do PMDB, ele critica o governo. Ele pediu os prefeitos para poder paralisar o transporte escolar. E isso é uma coisa muito grave. As críticas que eu faço ao governo, eu não ando falando que o governo não presta, que não faz. Eu critico a falta de repasses que faz às prefeituras e ao estado calamitoso que está hoje. Sacrifica. Isso que eu critico. Agora, quando tem que parabenizar, eu também parabenizo. E não tem problema nenhum com isso. Eu não sou tão partidarista quanto as pessoas pensam. Em relação às soleiras de nível, e que você disse que eu estou falando que a barragem de Berizal era a solução, lógico que é, mas eu também vejo que as soleiras
que hoje nós temos 3, com a construção dessa quarta que termina em novembro, por exemplo, se ela tivesse pronta agora, nós teríamos aí mais 30 a 45 dias de água. Infelizmente ela não ficou pronta, porque a Copasa demorou para poder colocar mais recurso, era 1.8 milhão para fazer 2, fez uma e mais 20% da outra, teve que colocar mais 1.060 milhão, para colocar esse 1.060 milhão demorou 1 ano e 4 meses. Então a obra só foi reiniciada agora. Se essa obra tivesse no seu cronograma, que foi feito lá no início, nós não teríamos problema de água esse ano. E com a quinta soleira que vem, já o ano que vem, nós ganhamos em torno de 60 a 90 dias de água. Então eu estou vendo a solução a curto prazo. Eu falo que a barragem de Berizal é uma solução a médio e longo prazo, que é uma barragem que, quando ela for começar a sua construção, vai demorar ainda mais 4 ou 5 anos para ela estar pronta e para encher. Então, entenda o que eu estou falando. Eu não estou descartando aqui as barragens que estão sendo feitas, porque até hoje são elas que mantêm a cidade. 18 horas e 28 minutos, estamos entrevistando Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, ainda nessa questão de água, vamos falar das lagoas, que é outro lenga-lenga que vem se arrastando aí há pelo menos 2 anos. A Copanor fez uma rede de água para abastecer as 3 comunidades. E a informação que a gente tem é de que a empresa largou a obra lá pela metade. Outros falam que falta energia para funcionar os poços artesianos. O fato é que o povo fica correndo atrás de caminhão-pipa. Esclareça para a população de Itaiobeiras, neste momento, o que aconteceu com aquela rede de abastecimento de água da lagoa. O que aconteceu é que eu vou afirmar novamente, e que aí eu vou até entrar no assunto que você publicou, me contrapondo no que eu tinha falado. E eu vou reafirmar o que eu falei à época em relação à Copanor e CEMIG. Mas vamos lá. A Copanor, essa história vai para uns 8 anos, em que ela começou a chegar aí nas lagoas para poder fazer essa rede de abastecimento de água nas 3 lagoas. Construíram a ETA, que é a estação de tratamento de água, fizeram as visitas sociais aqui já no meu mandato, e depois, para colocar em funcionamento, precisava ligar os poços artesianos. Fato é que as prefeituras devem hoje para a Copanor em torno de 5 milhões de reais, e a Copanor deve à CEMIG praticamente esse mesmo valor. E a CEMIG, ela não liga, não faz ligação para a empresa que tem débito com ela. Inclusive, naquela matéria que você falou que ligou para uma pessoa e que ela falou que a prefeitura que tinha que fazer as ligações dos postos, e eu fui atrás da pessoa na maior tranquilidade, não fui pedir cabeça dela, nada disso. Tentei falar com ela, não consegui, falei com o chefe superior e pedi esclarecimento sobre a matéria. E ele me respondeu, o e-mail está comigo, e que ela falava dos poços do IDN que estão sendo abertos agora e não dos poços da Copanor. Depois eu vou te passar o e-mail para você poder dar uma lida. E aí, esses poços não foram ligados porque existe um débito da Copanor com a CEMIG. Deixa eu interromper um pouquinho, prefeito. Peço desculpa. Fica à vontade. A fonte do jornal Folha Regional, ela é gerente de relacionamento da CEMIG. Você está dizendo que ela mentiu? Afirmo. Ela foi uma funcionária que foi colocada pela Sednor junto à CEMIG para poder fazer essa intermediação do poder público com a CEMIG. Então ela se equivocou nos fatos. Depois eu te mando e-mail, se você quiser publicar, publica, mas eu gostaria de passar para você onde consta em um parágrafo que a CEMIG não vai fazer ligação para a Copanor por conta de dívidas. Coisa que eu afirmei lá atrás. Pronto. No mais, eu entrei em contato com o Alonso, que é presidente da Copanor, e vi que essa história não ia vingar. Ela não iria sair do papel por conta dessa dívida. E pediu ao Alonso para que a prefeitura de Itaiobeiras entrasse na central de abastecimento, na ETA, ligasse os poços para poder fazer o abastecimento das lagoas. Ele autorizou. E eu perguntei para ele: Alonso, quem vai ser o funcionário que vai cuidar disso aqui? Ele falou assim: eu não tenho funcionário. A Copanor não tem condições de pagar o funcionário. Eu falei: quando essas redes estourarem, fazer manutenção, tem que ser a prefeitura. Então eu assumi todas as despesas, a prefeitura assumiu todas as despesas, e nós ligamos o poço da Lagoa Grande, um poço artesiano na Lagoa Grande, que hoje abastece a Lagoa Seca e parte da Lagoa Grande.
Depois disso, vieram os poços do IDENE, que são os poços aí conseguidos, alguns por mim, alguns por Carlito, Pezão, e que é um da Lagoa Dourada, que onde também existe a rede da Copanor, mas a água não chegava até lá porque apenas um poço foi ligado lá na Lagoa Grande. Esse poço já foi ligado à rede de energia e nós já fizemos a ligação na rede da Copanor e hoje o pessoal da Lagoa Dourada já está recebendo a água proveniente desse poço artesiano. Na Lagoa Grande, ali no Pão de Queijo, onde a água também não chega dali para frente, nós conseguimos junto à Copasa a abertura de um poço artesiano. Hoje está sendo colocada a caixa e eu estou aguardando a ligação do padrão para que possa ligar esse poço e transmitir essa água para aquela parte da população que também não está recebendo. E todas essas contas de energia, quem vai pagar é a Prefeitura de Itaiobeiras e toda a manutenção da rede é a Prefeitura de Itaiobeiras. Assumimos porque senão até hoje estaria lá do jeito que está. Você está ouvindo Debate Transamérica. Informação, notícias, polêmicas e opiniões no seu rádio. Hoje estamos entrevistando o prefeito Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Vamos lá, prefeito, vamos falar de esportes. Primeiro, por que o estádio do JK foi abandonado? Na verdade, eu fiz o possível para poder manter um convênio, para fazer um convênio com o estádio do Jota, com a instituição JK. Inclusive, conversei com o Nezão essa semana. Não tivemos êxito, Alex, durante esses 4 anos, porque é simples, a prefeitura não pode colocar recurso público onde ela não tem pelo menos um convênio para isso. Isso foi anteriormente, né? Depois esse convênio se expirou, precisavam de novas atas, precisavam de reunião, e o próprio Nezão comentou comigo que o conselho hoje do JK, ele é um conselho muito antigo, tem lá em torno de 20 conselheiros, e para você poder fazer uma reunião e dar 2, 3 e não dá nem quórum para poder fazer as atas e para a gente poder regularizar. Eu garanti para ele que eu iria tentar desburocratizar um pouco esse sistema todo que é tão burocrático e que ele também se empenhasse para poder fazer o possível para ter a documentação em dia para que a gente firmasse o convênio e reativasse o JK. Nós não conseguimos por conta de papelada, coisa burocrática. Não faltou empenho da nossa parte. Dele também, ele tentou, eu vi ele na prefeitura por várias vezes, mas o serviço público é assim. É muita burocracia, muita coisa para poder firmar um convênio e nós não conseguimos evoluir. Não faz o que quer, né? Faz o que pode. De jeito nenhum. E a prefeitura não pode chegar lá e colocar dinheiro público porque isso é questão de improbidade administrativa e de cassação do prefeito. Ok, está esclarecida essa questão do JK, a versão do prefeito. Vamos falar de futebol amador. O futebol amador de Itaiobeiras, não sei se você sabe disso, provavelmente deve saber, porque a gente escuta muitas reclamações em relação ao futebol amador, principalmente porque os times da cidade acabaram. Os cartolas mais conhecidos desistiram de mexer com os clubes, alguns ficam lá tentando manter o negócio em pé. Resumindo, esses clubes de Itaiobeiras vivem com os pires na mão. Eu queria saber qual que é o seu plano de governo para o futebol amador, caso você seja reeleito. Ontem tivemos uma reunião com os desportistas em casa, inclusive o Silvano, representando a AT, estava lá, o Luciano representando o Minas. O Nezão não pôde estar presente, mas já tinha conversado com ele anteriormente. E aí eu convoquei para que a gente sentasse e discutisse toda essa papelada. Também o problema do JK se repetiu com a AT também, porque a gente não conseguiu as atas para poder firmar convênios, e o Silvano me garantiu que vai estar se empenhando nesse novo mandato, se Deus quiser vier pela frente, para que a gente possa fazer a parceria entre prefeitura e AT, assim como a gente tem parceria em Minas. O Luciano me pediu lá ontem para fazer irrigação de campo, para poder dar uma estrutura melhor, terminar vestiário. Então o que a gente puder investir nessas equipes tão tradicionais aqui do município, nós vamos fazer. Mas muitas vezes, Alex, nós não evoluímos tanto por conta, principalmente, da papelada que faltava da parte dessas equipes, por parte dessas instituições. E para a prefeitura colocar recurso público, precisa estar tudo em dia. Então me garantiram, numa reunião lá em casa ontem, que farão o possível
para poder tentar uma solução de conseguir toda essa papelada para que as equipes voltem aí no futuro. E eu fiz o compromisso com eles de ajudá-los a resolver os problemas burocráticos e ajudá-los financeiramente também para que as equipes voltem à ativa. É verdade que o terreno que você construiu uma quadra na Lagoa Grande custou R$150 mil? Não é verdade. Ela foi R$108 mil. 108 mil, mas não é só aquele terreno. É lá, o envoltório todo é da prefeitura. Não é só a área que foi feita a quadra? De jeito nenhum. Até a frente na rua, inclusive já está alocado ali uma unidade básica de saúde que já está garantida no Ministério da Saúde. Lá será construída também uma unidade básica no valor de mais ou menos R$600 mil aí no futuro. Então não é só aquele local. É um terreno inteiro. Uma quadra inteira que agora eu não vou me lembrar o tamanho dela, mas que custou, acredito que foi 108, 116 mil reais, mais ou menos isso. Por que que o seu mandato, o ginásio poliesportivo ficou por tanto tempo fechado? Por que que não teve uma melhor utilização do ginásio, que, diga-se passagem, é o melhor da região? A gente precisa revitalizar aquele ginásio, Alex. O Luiz me apresentou alguns orçamentos com um piso melhorado, com mais iluminação, com uma revitalização geral do ginásio. Eu tive que fazer algumas escolhas durante esse mandato. Não é fácil você ter que ficar retirando recursos de um canto, que seria destinados principalmente aí para a área esportiva, que talvez tenha faltado um pouco, para poder tampar o que falta na saúde, o que falta dos recursos que o governo do estado não tem passado para a gente. Imagina você se eu fizesse todos os pedidos que me fizeram e que os secretários me pediram. Hoje eu não estaria pagando funcionário público, não estaria em dia com os fornecedores, e é um mandato de escolhas. Foi um mandato de escolhas, porque dinheiro para tudo eu não tinha e não tenho. Então algumas coisas ficaram sacrificadas. Eu tenho o orçamento em mãos. No momento que essa situação toda melhorar, nós vamos trocar o piso daquele ginásio e com certeza as atividades voltarão lá. Foi principalmente por conta do piso que está muito precário. 18h44, estamos entrevistando Danilo Mendes, candidato à reeleição pelo PSDB. Prefeito, vamos falar de saúde. O que virou o 100 que você anunciou com tanta festa? É motivo de festa mesmo. O 100, ele vem dar lugar ao Viva Vida, que corríamos o risco de perder Viva Vida e 100 de uma única vez. Então, hoje o Viva Vida, Alex, ele custa pra gente R$1.800.000. Recebemos do governo do estado 870 mil. Esse ano o governo do estado nos pagou 50% de uma parcela, R$150 mil. Então, o 100, ele tem um custeio em torno de R$340 mil mensais. São 10 especialidades. 10 a 12 novas especialidades, mantendo as do Centro Viva Vida e criando novas especialidades com consultas e exames também. Então, ganhar uma disputa dessa de forma técnica, muito mais técnica do que política, pra gente mostra que a gente está no caminho certo. Porque tudo que foi pactuado conosco pelos municípios, pelos secretários de saúde, nós cumprimos. Então, quando é pactuado um atendimento do município, por exemplo, de Vargem Grande aqui em Itaiobeiras, a gente tem cumprido as pactuações, não tem deixado faltar a esses municípios. E nessa hora os secretários de saúde souberam reconhecer isso e colocar o 100 aqui em Itaiobeiras. Mas vamos lá. O 100 dando lugar ao Viva Vida, ele será dezenas de 100 construídos aqui em Minas Gerais. Espero que sejam construídos. Assim como teve em Itaiobeiras, teve em todo o estado de Minas Gerais essas pactuações, essas destinações dos 100 para a cidade, que é o Centro de Especialidade Médica. O único inaugurado até hoje foi o de Pirapora, como projeto piloto, e acredito que por falta de recurso público, os outros ainda não foram inaugurados. Imagina se o governo do estado não está dando conta de pagar 870 mil, que é do Viva Vida. Até hoje pagou 50% só de uma parcela. Como ele iria hoje assumir uma nova despesa? Porque não existe dinheiro novo. Na administração pública não tem mágica. Você criar um serviço, não tem dinheiro novo para isso. Você tem que tirar de um outro local. Então até hoje não foi por conta disso, mas foi, na época do Pimentel, o seu carro-chefe de campanha. Todo mundo se lembra que ele queria o centro de especialidades médicas, com especialidades de cardiologia, endocrinologia. Isso era passado em todos os seus programas políticos. E eu acredito e eu espero
que ele cumpra isso e em breve esse CEM esteja aqui inaugurado na cidade. Ô Danilo, quando o Folha Regional publicou essa notícia que você tinha dado um chapéu de quinca, esse trem caiu como uma bomba em Salinas e tal. Aí correu nos bastidores de que você comemorou antes da hora, que agora não vai sair nem pra Salinas nem pra Taiobeiras. E aí? Não, Alex. Essa especulação, isso é só desculpa? Alex, o que chegou aos meus ouvidos foi que o deputado Paulo Guedes tentou reverter politicamente para Salinas. Mas o que é pactuado entre secretários de saúde, isso é política de Estado, isso é política de governo federal. Os secretários de saúde hoje, eles é que têm o direito ao voto, não é o prefeito. Eles é que pactuam. O que é pactuado no ACIR tem que ser cumprido. Não tem canetada de governador para voltar. O que aconteceu com Taiobeiras aconteceu em outras cidades também, que tem essas disputas regionalizadas, e as mesmas decisões que foram tomadas aqui, foram tomadas lá, as brigas que tiveram aqui, tiveram lá fora, e o COSEMS, que é o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de Minas Gerais, bateu o pé com o secretário de Estado, sabendo de todas essas confusões que estavam tendo, e falando que se não pactuasse e que se não homologasse o que foi pactuado na CIR, não ia pactuar mais nada para o Estado. Então, os secretários não vão voltar atrás. O único meio de voltar atrás, Alex, é trazer essa discussão novamente para os secretários. Será que os secretários vão mudar o voto depois? E o Conselho já aprovou, né? Já está tudo aprovado, homologado. Ok, ainda nessa questão de saúde, Danilo, às vezes a gente escuta a população reclamando que faltam médicos nos PSFs, às vezes outros reclamam da questão do remédio, você já falou que a prefeitura colocou recurso próprio para comprar. Eu gostaria de saber o que você faria como diferencial na saúde para um eventual segundo mandato. Primeiro a gente tem que intensificar o trabalho da atenção primária, que é a atenção preventiva. E nós estamos fazendo isso. Quando a gente assumiu, tínhamos 11 equipes de saúde da família, hoje nós temos 13. E por que isso, Alex? Porque num estudo que nós fizemos, nós percebemos que tinha muitos bairros com muitos usuários. O Vila Formosa, por exemplo, tinha mais de 4.000 usuários só na unidade, no atendimento lá da equipe de saúde da família. Então nós criamos mais uma equipe no bairro Bom Jardim e redividimos a área. Hoje tem em torno de 2.500, o que dá acesso mais fácil para os moradores, porque é menos disputa pelas vagas. Criamos uma nova equipe na Lagoa Grande, onde que não tinha médico e dentista todos os dias. Hoje tem médicos e dentistas todos os dias na Lagoa Grande para atender todas as lagoas. E uma nova equipe aguardando o credenciamento do Ministério da Saúde para ocupar aquele PSF que foi construído na Rua Caiçara, lá embaixo no bairro Sagrada Família 2. Hoje lá funciona a equipe Comunidades Rurais, até essa nova equipe ser credenciada e atender aquela parte daquele bairro ali, Esplanada, que muita gente ainda não sabe que lá chama um bairro Esplanada, e parte do bairro Santo Cruzeiro e ainda Sagrada Família. Então a gente tem feito esse investimento, estamos aumentando as equipes de saúde da família, como eu falei, e temos ainda que aumentar o número de exames na média e alta complexidade, porque é um caos pra gente, eu sofro com isso. Se eu falar um número aqui, você não vai nem acreditar. A população muitas vezes não sabe disso. Uma população de 33 mil habitantes como a nossa, nós temos direito, pelo SUS, a 16 tomografias mensalmente e apenas 2 ressonâncias. No mês. Chega na nossa mesa mais de 80 tomografias mensalmente e 20 a 30 ressonâncias. E nós temos 2 e 16. É por isso que vocês atendem só nos primeiros dias do mês, aquela fila ali que o pessoal fica doido para carimbar exame, seria isso? Porque a cota acaba. Mas além disso, além das que tem do SUS, a gente ainda consegue pagar mais 16 tomografias através do CISARP, através da Secretaria de Saúde, e mais um pouco de ressonância. Então as pessoas que chegam lá no dia 30, a cota já acabou do mês, ela se abre novamente, isso é no país inteiro, o SUS funciona assim, abre novamente a partir do dia 1º a cota lá no sistema. Então a gente precisa evoluir, não é uma situação só de Taiobeiras, isso é nível nacional, isso são dados de 20 anos atrás. Imagina, o SUS não passou por uma reformulação, o mesmo que era 20 anos atrás continua como hoje, e saúde é uma demanda espontânea. Quando você cria um serviço, você cria uma demanda. Quando você não tem um funcionário, um médico, por exemplo, neurologista na cidade, você não tem a demanda naquela área.
Ninguém procura aqui. A partir do dia que o neurologista vem 1.001 pedidos de tomografia, de vários outros exames, e não tem fonte nova para isso. É o mesmo recurso para manter o mesmo serviço que tinha anteriormente. 18 horas e 51 minutos, entramos na reta final da entrevista com o candidato à reeleição Danilo Mendes. Prefeito, quanto que a Prefeitura de Itaiobeiras deve para o INSS? Ou essa dívida não existe? Não existe dívida, sim, de prefeitos anteriores. Esse montante nem o próprio INSS sabe ainda. Existe uma dívida atual agora, que inclusive a gente tinha sido até, vamos falar assim, o recurso nosso tinha sido bloqueado, né? Foi no mês de maio, e eu consegui reverter junto à desembargadora, porque a gente já tinha um pedido e o INSS não tinha atendido, a Receita Federal, e a gente conseguiu reverter em torno de R$800 mil. Essa é uma dívida que a gente sabe o valor. As outras dívidas de prefeitos anteriores, o próprio INSS ele não tem esse valor. Esses números aí que o pessoal fala de 7 milhões é balela. Balela porque o próprio INSS nem executou a gente ainda, porque ele mesmo não sabe esse valor. Vamos falar um pouquinho de educação, o tempo está acabando, não vai dar tempo, não dá para falar muita coisa. Pergunta de ouvintes também, infelizmente não podemos atender hoje, porque aproveitar, né, a primeira vez que o prefeito na Transamérica, né, Tião? Não vai dar. Prefeito, Itaiobeiras pode sonhar com o curso superior ou isso é uma ilusão? Pode sonhar e pode ter certeza que isso vai acontecer. A nossa escola técnica, vou aproveitar, vou tentar ser breve, ela teve a licitação dela semana passada. Infelizmente teve um erro material na licitação. A empresa que deu o lance colocou no item 10 vezes 40, colocou 40 mil, e aí no valor final ela colocou o valor global certo. E foi para o jurídico da Unimontes e eles pediram um prazo de 8 dias para análise, que finda agora na quinta-feira. Se eles homologarem a licitação, essa obra ainda reinicia no mês de setembro ou outubro. Eu estive no FNDE com o presidente do FNDE, juntamente com os outros prefeitos. São 11 escolas como essa paralisada no estado de Minas inteiro, e ele garantiu: faça a obra que dinheiro não vai faltar. Desburocratiza esses problemas todos que estão tendo, que o dinheiro vai chegar para vocês, as obras serão conclusas. Uma obra, Alex, que era 8 milhões de reais, hoje ela já passou para 11 com os aditivos, são mais 4 milhões de reais de equipamentos. Os cursos técnicos aqui para Itaiobeiras já estão definidos em 2 eixos, são 3 eixos, mas 2 já estão definidos, que é na área da saúde, o outro ciência, tecnologia e inovação, e um outro na área da vocação da região do Alto Rio Pardo, que será discutido em audiência pública. Dentro desses 3 eixos, 5 cursos técnicos profissionalizantes, de manhã e à tarde, e à noite os cursos de graduação da Unimontes virão para cá. Isso já está acertado entre Unimontes e Secretaria de Estado de Educação. Aquele negócio que lá que o pessoal retirou alguns produtos lá, alguns materiais, isso não atrapalhou a retomada? Nada. Inclusive a obra nossa, o pessoal da Unimontes fala que está melhor do que a de Joaíma, por exemplo, que foi toda para o chão. E vai ser construída, porque fizeram um convênio único para as 11 escolas. Então todas têm que serem concluídas. Não existe a possibilidade de fazer... Senão a empreiteira nem presta conta, né? O convênio não anda, Alex, se todas as escolas não andarem. Então todas terão que ser concluídas, porque é um convênio único. Prefeito, na eleição de 2012, você declarou para a Justiça Eleitoral de que não possuía nenhum tipo de bens. Nessa eleição agora, você declarou que possui 35 mil reais. Então é uma pergunta que eu gostaria de fazer, é o seguinte: se você declarou que possui 35 mil reais, quem está contratando esse tanto de gente que está trabalhando na sua campanha, ou quem está financiando a sua campanha? Ué, Alex, eu tenho amigos. Eu tenho amigos que me ajudam na campanha. E em relação aos bens, algumas pessoas falam, eu até aproveito o espaço. Quando eu mudei para uma casa alugada do meu amigo, falaram que eu tinha comprado a casa por 400 mil reais. Uma farmácia também, um Corolla e não sei o quê. A farmácia, eu posso muito bem falar sobre isso. A minha esposa era funcionária da farmácia, a farmácia tinha um débito com ela. E quando o pessoal iria fechar a farmácia, ela juntamente com mais 2 sócios assumiram, ela pegou a parte que o pessoal devia, como isso, e deu em torno de 10 mil reais a mais para ficar com a sociedade. Então isso não vejo problema nenhum, nunca vendeu um remédio, uma Novalgina, uma dipirona para a prefeitura. Nunca. A gente não permite isso. Então, eu saí da casa agora, fui para outra casa, que é uma casa alugada, a pessoa já falaram, já viu, o Danilo comprou 2 casas, já está em outra casa agora. Então,
Infelizmente as pessoas não confiam nos políticos hoje em dia, mas graças a Deus eu tenho educação de pai e mãe, caráter para poder não me beneficiar do poder público. Quanto ao recurso... Ao seu patrimônio, especificamente. Juntei esse dinheiro justamente para a campanha e eu tenho bons amigos, tenho amigos que vão estar me ajudando, inclusive deputados que vão estar me ajudando, através do fundo partidário também, e tudo será declarado como foi declarado na campanha passada. Então a sua campanha tem os seus parceiros e esse pessoal que trabalha na campanha, esses cursos de campanha será de doações? Sim, como sempre, todos são doações, todas as campanhas. Ok, entrevistamos o prefeito de Itaiobeiras, Danilo Mendes. O tempo foi pouco, acredito, não vai dar para fazer todas as perguntas que a gente gostaria, mas a gente lembra que tem a terceira rodada de entrevistas nos dias 19 e 20 de setembro. Prefeito, faltam 3 minutos para acabar a nossa entrevista, está chegando aí a Voz do Brasil. Eu gostaria de abrir esse espaço para você, antes de suas considerações finais, que você falasse para o ouvinte da Transamérica o que seria a sua principal bandeira se você conseguir a reeleição. Aquela coisa assim que você gostaria de focar intensamente. No que seria? Alex, a gente já tem bons resultados na educação. Vamos construir escolas de tempo integral. Já tem 2 no PAR, que é o Plano de Ação Articulado. Vamos conseguir tirá-las já o ano que vem. Vamos evoluir nos cursos de graduação, que é um pedido antigo da população, que para a gente tornar polo regional de educação também. Mas certamente a gente tem que focar agora na geração de emprego e renda, trazendo empresas para cá. O Adalto, que é um grande amigo, presidente da FIENG, que hoje é até candidato a vice-prefeito do Humberto Souto em Montes Claros, ele me garantiu, porque todas as indústrias que vêm para o norte de Minas passam pela mão dele. Ele é um grande amigo que eu consegui construir nessa vida política e que me garantiu que as próximas empresas que chegarem no norte de Minas, com certeza 1 ou 2 delas virão para cá através do apoio dele, para que gere emprego, gere renda aqui no município. Então a principal bandeira seria a geração de empregos. Sim, lembrando que a gente gerou muito emprego e renda. Só no ramo da lingerie, quando a gente assumiu e fomos fazer o projeto da cadeia produtiva da lingerie aqui, nós tínhamos um número de 100 funcionários, entre funcionários registrados e funcionários não registrados. Hoje temos mais de 400 funcionários na cadeia produtiva da lingerie no nosso município. Quando a gente ganhou o prêmio Prefeito Empreendedor, o terceiro melhor projeto de Minas Gerais, na outra semana vieram vários e vários atacadistas aqui na cidade comprar das nossas empresárias e empresários. Agora vamos para a Fenix também, levar esse pessoal. Já vendemos para praticamente aí todos os estados do país. A produção aumentou, quem produzia 1.500 peças mensalmente, hoje produz 5.000 peças. Então tem gerado muita renda com essa APL que a gente conseguiu consolidar aqui na cidade. 18 horas e 59 minutos, terminou a nossa entrevista, prefeito. Você tem 20 segundos para pedir o voto para os itaiobeirenses. Gente, dia 2 de outubro, primeiro votem nos nossos vereadores, depois 45 para Itaiobeiras, porque Itaiobeiras não pode parar. Obrigado pela atenção de todos, obrigado Alex, e me coloco à disposição novamente. Ok, tá chegando a Voz do Brasil, lembrando que dia 19 e 20 de setembro tem nova rodada de entrevista com os candidatos a prefeito de Itaiobeiras. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser.